Agora vamos seguir, porque ontem mostramos aqui no Cidade Alerta o caso de uma criança que foi atropelada na última quarta. Ao correr para atravessar a rodovia estadual José de Campos, no município de Barra dos Coqueiros. Vamos mostrar o vídeo para o pessoal de casa relembrar? A criança segue internada no uso. E olha só o momento em que vai uma mulher, né, que está tomando conta desta criança, ela segue para atravessar, mas a criança vai na frente. O menino sai correndo quando ele acaba sendo atropelado por esse motociclista que para prestar socorro, mas até ontem a informação que a gente tinha é que ele ainda não tinha sido identificado. Então ele não teria ainda dado o apoio à família. Não sei, né, como é que vai se proceder toda essa investigação. Fato é que a gente está cobrando para tentar entender melhor qual a culpabilidade deste homem nessa situação. Mas esse fato, Lucas Moura, nos abriu um alerta. Na ocasião, muitas pessoas foram entrevistadas e disseram, olha, a irregularidade é grande por aí. Não tem placa, não tem semáforo, é todo mundo acelerando. Você está aí desde um pouco mais cedo, né, Lucas? O que você presenciou? De fato, é um trânsito complicado ou não? O que a gente também pode trazer de resposta dos órgãos de trânsito responsáveis aí por Barra dos Coqueiros, por essa rodovia? O que é que eles nos dizem de informação? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Nós estamos, como você falou, no exato local em que tudo isso aconteceu. E já respondendo às questões iniciais. Primeiro, nós já temos a informação de que a motocicleta envolvida em toda essa história já foi identificada e, portanto, o seu condutor também teria sido identificado. Nós temos a informação também de que, no momento em que acontece todo o incidente, toda essa história, o condutor da motocicleta teria saído do local com medo de sofrer algum tipo de represália por parte dos familiares ou das pessoas que estavam aqui. Mas que ainda no mesmo dia, depois ele retorna e se coloca à disposição da polícia para poder prestar esclarecimentos. Pelo menos essa informação, então a motocicleta e o indivíduo envolvido já estariam identificados e a investigação segue por parte da polícia. A polícia, ele teria dito que estava a cerca de 50 a 60 km por hora no momento e que, como o garoto teria se soltado da mão da cuidadora de forma abrupta, ele não teria como desviar. Ele não conseguiu desviar, foi pego totalmente de surpresa, foi o que ele disse à polícia, mas as investigações devem seguir e a polícia poderá se manifestar de forma oficial. Além das diligências policiais, foi feita também uma diligência no sentido de encaminhar uma demanda ao DR para que venha aqui e identifique problemas na via. Eu gostaria de pedir ao meu cinegrafista Remy Costa para poder mostrar aqui, nós temos do outro lado, está caindo até um sereno aqui agora, mas vamos tentar improvisar para poder mostrar a vocês que estão em casa. Do outro lado ali nós temos o ponto de ônibus. Era naquele ponto de ônibus que estava o garoto junto com a sua cuidadora. Ele tentava atravessar a rua, Remy vai fazer um movimento comigo aqui, atravessar a rua para chegar nesse outro lado, em que funciona uma espécie de mini galeria. No meio do caminho, quando já havia atravessado uma das vias, o garoto se solta da mão da cuidadora e já na faixa do sentido contrário ao sentido naturalmente do ponto de ônibus, ele é atingido pela motocicleta, como as imagens mostram com toda a clareza. Qual é o principal problema aqui dessa via, Mariana? Nós temos o ponto de ônibus do outro lado, mas não temos nenhuma faixa de pedestre, por exemplo, para que o transeunte ele possa atravessar de um lado para o outro. Por exemplo, aquela garota ali de blusa laranja, imagino que ela esteja nesse momento tentando ou querendo atravessar a via. Parece que esse é o desejo, é o que ela quer fazer, mas está ali parada e não tem o que fazer, simplesmente não tem o que fazer, a não ser esperar um momento oportuno e se expondo ao risco mesmo de transitar em meus casos, só agora que o movimento parou um pouco mais, ela consegue fazer a travessia da rua. É assim em todos os pontos. Lá na frente tem uma garota também de camisa branca, de blusa branca, que tenta fazer a mesma coisa, ela já não teve a mesma sorte. Outro problema aqui na via também é o seguinte, nós estamos em uma região litorânea, uma região, por exemplo, que o pessoal usa bastante bicicleta, por aí vai. Esse cidadão, por exemplo, de bike, está passando aqui agora, mas ele vinha pela via no acostamento, que a gente sabe que não é o espaço ideal para que um ciclista transite. O ideal seria ter uma ciclovia, uma ciclofaixa dedicada com exclusividade ao ciclista. Mostra aí para mim, atravessando ali, ó, a garota atravessando agora, atravessando pela frente do carro.
teve que contar com a ajuda do rapaz do veículo que decidiu parar para que ela pudesse atravessar. Não fosse isso, fatalmente não conseguiria. Então, de fato, é uma via que apresenta, sim, vários problemas. Lógico, como foi dito, foi encaminhada uma solicitação ao DR para que venha até o local e averigue a situação para analisar a possibilidade de instalação, talvez, de uma faixa de pedestre. Como ainda é uma região urbana, né? Essa é uma região urbana do município da Barra dos Coqueiros, talvez a instalação de um semáforo com faixa de pedestre, uma passarela, se for o caso, enfim, algo que solucione esse problema para que novos acidentes não venham a acontecer. A gente observa naquela imagem que, obviamente, o acidente acontece porque a criança se desprende da mão da cuidadora. Foi isso que aconteceu de fato. Mas não há nenhum tipo de garantia que o acidente não poderia acontecer, inclusive com a cuidadora, já que no momento em que tudo acontece, ambos estão correndo justamente na tentativa de não serem pegos pelo carro. O que é que eu quero dizer, em outras palavras, já para devolver a você, Mariana, aí no estúdio, porque o Sereno deu uma apertada aqui para a gente agora. É dizer o seguinte, que a travessia aqui é feita sem nenhum tipo de segurança e tanto cuidadora como criança estavam naquele dia, naquele momento, expostos ao risco no momento que estavam atravessando, porque foram forçados a correr, a atravessar um pouco mais rápido para poder chegar ao outro lado, e foi aí que a criança se soltou da cuidadora e o acidente acabou acontecendo. Mariana. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Só retomando, Lucas, eu sei que você falou, mas só para quem está ligando agora, que quer muito saber sobre a informação do motociclista que atropelou a criança. Só rapidinho mesmo, para não te atrapalhar muito. Mariana, qual a informação que você quer saber? Você pode repetir exatamente qual é? Do motociclista responsável pelo atropelamento, que a gente estava falando aqui, se ele teria sido identificado ou não. Qual a informação que a gente tem em relação a ele? Dele prestar socorro, enfim. Exato. A informação passada pela polícia, inclusive isso está no relatório policial, o ROP, que é o relatório de operação policial, que os policiais militares fazem sempre após qualquer tipo de ocorrência. No ROP, os policiais descreveram exatamente o seguinte, que eles chegaram até o local e que logo depois que eles chegaram foram abordados pelo indivíduo que conduzia a motocicleta. Esse indivíduo que conduzia a motocicleta disse que no momento em que o acidente aconteceu, saiu do local com medo de sofrer algum tipo de agressão, mas que em seguida ele retornou, apresentou-se ao policial, à autoridade policial, disse que teria sido ele o condutor da motocicleta e informou, inclusive, que no momento em que isso aconteceu, ele não conseguiu frear a moto porque vinha a algo em torno de 50 km por hora e o movimento de corrida do garoto foi muito rápido e o pegou de surpresa. É o que ele teria dito à polícia. Para além disso, nós já temos a informação oficial de que a motocicleta foi identificada e mesmo naquele dia do acidente, o próprio condutor, de acordo com a polícia militar, já havia se apresentado, viu, Mariana? Obrigada, viu, Lucas, por todo o seu profissionalismo. Agora o